Fala, chefe! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Movimento Antiquebra Brasil. Um movimento criado para pessoas que querem prosperar de verdade, para pessoas que decidiram prosperar de verdade. No vídeo de hoje você vai aprender como que você vai organizar as suas finanças com a nossa metodologia FOPS. Eu sei que muita gente tem um grande desafio aí. Lívia, eu não consigo organizar minhas finanças, eu não sei com o que eu gasto meu dinheiro, eu não sei para onde meu dinheiro vai. Mas calma. Com a nossa metodologia FOPS, você vai conseguir organizar as suas finanças e escolher gastar dinheiro com aquilo que de fato é importante e relevante para você. Mas antes, eu quero me apresentar. Meu nome é Lívia Guimarães, sou fundadora da Valorize, uma empresa de consultoria financeira, consultoria empresarial, uma empresa de treinamentos e uma empresa de educação financeira. Porque eu acredito, gente, que a gente só consegue prosperar de verdade com duas coisas: conhecimento, educação, e ação. Nós precisamos ter conhecimento sobre as coisas, a gente precisa ter conhecimento sobre finanças e nós precisamos de ação. Então, a nossa empresa trabalha com esse formato. Quero agradecer a nossa apoiadora, Suporte Contabilidade, uma contabilidade de 25 anos de mercado, uma contabilidade que apoia a educação financeira, que apoia o nosso movimento Antiquebra Brasil. Uma contabilidade que já está conosco há muito tempo, inclusive é a minha contabilidade, é a contabilidade que eu confio e é a contabilidade que eu te indico, principalmente com a reforma tributária. Então, se você quer organizar a parte contábil do seu negócio, Suporte Contabilidade. E só para reforçar, esse movimento é um movimento promovido pela Valorize. E para começar a falar da nossa metodologia FOPS, para começar a te ensinar sobre a nossa metodologia FOPS e como que você vai organizar as suas finanças pessoais, eu quero contar a história do Fortunato. Sabe que uma vez o Fortunato chegou pra gente lá no escritório falando: Lívia, eu não sei o que eu tô fazendo com o meu dinheiro. Nossa senhora, parece que todo mundo consegue fazer as coisas e eu não consigo. Meu colega, fulano de tal, que ganha mesmo tanto que eu, ele tem uma vida muito melhor do que a minha. Eu não sei como é que ele consegue viajar, eu não sei como é que ele consegue trocar o carro, eu não sei como é que ele consegue ter uma casa tão bonita, sendo que a gente ganha o mesmo tanto e eu não consigo fazer nada. Lívia, eu tô me sentindo péssimo, porque eu ganho bem, eu até ganho bem, mas eu não consigo fazer nada com o meu dinheiro. Eu olhei para ele e falei: Fortunato, com o que você está gastando, amado, eu tenho certeza que você está gastando muito dinheiro com aquilo que não precisa. Quando eu comecei a explicar para o Fortunato que o nosso sucesso financeiro não depende necessariamente de quanto a gente ganha, e sim de como a gente gasta o nosso dinheiro, ele duvidou de mim. Ele falou assim: mentira! Eu quero ver se uma pessoa que ganha pouco consegue ter sucesso financeiro. E aí eu perguntei para ele: Fortunato, você conhece alguém que ganha um salário mínimo e tem dinheiro guardado? E aí eu te pergunto também, você que está me assistindo agora, conhece alguém que ganha pouco? Ganha o que a gente considera pouco, né? E sempre tem dinheiro guardado? E eu vou te fazer outra pergunta. Você conhece alguém que ganha bem, que deveria ter muito dinheiro, mas está sempre endividado? Eu conheço. Eu conheço gente nas duas situações. E te falo mais. Eu conheço pessoas que, como o Fortunato, já ganhou na Mega Sena e perdeu tudo. Então, gente, não é quanto a gente ganha, é como que a gente escolhe gastar o nosso dinheiro. Eu vou repetir. Não é quanto você ganha, é como você escolhe gastar o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas ficam focadas em fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, trocar de emprego porque vai ganhar R$ 50 a mais em outro emprego. Só que os R$ 50 a mais que ele vai ganhar lá, ele vai gastar 100 se ele não melhorar a mentalidade dele. Vou repetir, não é quanto você ganha, é qual a escolha financeira você faz com o seu dinheiro. Quando eu fui fazer o levantamento do Fortunato, eu vi que ele gastava uma fortuna com iFood. Eu vi que ele gastava uma fortuna
com aplicativo de celular, aplicativo que ele nunca usava. Só de streaming ele tinha lá uns 5, que ele não usava, ele não assistia, ele não tinha nem tempo para assistir aquele tanto de coisa. Eu vi que ele gastava muito dinheiro com tarifas bancárias, com taxa de cartão de crédito, com multa e juros, porque ele esquecia das contas e pagava as contas em atraso. Eu vi que ele gastava muito dinheiro, eu vi que ele escolhia entregar o dinheiro dele para aquilo que não tinha tanta relevância, não tinha tanta importância na vida dele. E aí eu fiz um desafio com ele. Eu desafiei o Fortunato a organizar as finanças dele com a nossa metodologia. E com a nossa metodologia, eu ia mostrar aonde estavam os gargalos dele e com o que ele ia escolher gastar o dinheiro dele para que ele realizasse os sonhos dele. Sabe por quê? Os sonhos que o Fortunato tem é diferente dos sonhos que você tem. Aquilo que o Fortunato espera para a vida dele é diferente do que aquilo que você espera para a sua vida. O que eu espero para a minha vida. Então, quando a gente fala de organização financeira, de gestão financeira, a gente precisa entender aquilo que é importante para a pessoa. Quais são as regras que a gente vai colocar? Não existe regra, porque cada um tem um sonho, tem um objetivo, cada um quer alguma coisa para a vida. Tem gente que quer se esforçar muito, ganhar muito dinheiro, tem gente que não quer. Então, cada escolha que a gente faz, nós renunciamos a alguma coisa. E eu vou repetir. Cada escolha que você faz, você irá renunciar a alguma coisa. Se você escolheu ser casada ou casado, você renunciou à sua vida de solteiro. Se você escolheu ter filhos, você renunciou a ter tempo livre. Se você escolheu trabalhar em alguma empresa, você renunciou a outra. Se você escolheu uma profissão, você renunciou a outra. E assim por diante. Então, cada escolha que você fizer com o seu dinheiro é uma renúncia que você vai ter que fazer com outra coisa. Não dá para ter tudo. E não dá para ter muitos sonhos se você não se esforça. Se os seus sonhos são grandes, saiba, você vai precisar de esforço extra. Não é fazer o mínimo, é fazer mais. Se você quer ter uma vida financeira organizada, você vai precisar se esforçar e organizar a sua vida financeira. E como que você vai fazer isso com o FOPS? No FOPS, eu explico que nós precisamos destinar o nosso recurso para 5 áreas. E vou te lembrar, dinheiro não sobra. Dinheiro não sobra. Ele vai para o lugar errado, porque nada sobra, tá? Então, 100% do seu salário ou da sua retirada tem que ser destinada para essas áreas, de acordo com a sua necessidade. Quais são essas áreas? Primeiro, familiar. Quanto eu vou gastar com a minha família? Segundo, as obrigações. Quanto que eu vou gastar com os meus empréstimos que eu já tenho, consórcio que eu já tenho, aquele consórcio das amigas, entra aqui, ó, obrigações. Pessoal, quanto que eu vou gastar de despesas comigo mesma? Ou mesmo, né? Com salão de beleza, com roupa, com academia, com médico, aquilo que eu gasto comigo. Quarto, investimento, quanto eu vou guardar para depois, para o meu futuro. E por último, sonhos. Quanto eu vou destinar dos meus recursos para os sonhos. Estas são as 5 áreas que você vai destinar o seu dinheiro. Algumas pessoas têm uma condição de destinar mais áreas, mais recursos, por exemplo, para sonhos. Porque às vezes a pessoa não ajuda aqui, ó, na despesa familiar. Então ela tem mais recurso disponível para sonhos. Outras pessoas já estão tão tomadas com crédito, tão endividadas, que sobra menos para as outras áreas. Então, cada um de nós temos uma vida diferente. Eu preciso que você entenda qual é a sua realidade e quais dessas áreas você vai destinar maior recurso. Nós temos uma média que eu dou para as pessoas, porque todo mundo quer regra, né? Todo mundo quer uma regra específica. Então, eu vou pedir para os meninos colocarem aqui na tela para você uma média, que é o nosso ponto de partida, e eu vou repetir, é o nosso ponto de partida, não é a sua regra, você tem que entender a sua vida.
tá? Então, nós temos um ponto de partida da nossa separação, do nosso orçamento, de acordo com a metodologia FOPS, tá? No nosso ponto de partida, nós deixamos aqui, ó, 30% para a área familiar, 10% para as obrigações, 30% para a parte pessoal, 10% para os investimentos e 20% para os sonhos. Fica assim, ó. 30% daquilo que eu ganho é para pagar as minhas despesas familiares. 10% do que eu ganho é para pagar as minhas obrigações, os meus empréstimos. 30% do que eu ganho é para pagar as minhas despesas pessoais. Mais 10% daquilo que eu ganho é para colocar em investimentos. E 20% do que eu ganho é para que eu consiga realizar os meus sonhos. Geralmente esse é o ponto de partida da classificação. Só que às vezes a gente chega no cliente, né? A gente vai ajudar ele a organizar e ele tem aqui, ó, 30% ele já tem tomado só na obrigação. Aí eu vou ter que tirar das outras áreas. E eu vou até te abrir o olho, porque o mercado financeiro fala assim, olha, você pode tomar de crédito até 30% do valor do seu salário, da sua renda. Então, quando você vai lá perguntar ao gerente, ele vai falar assim, ó, se você ganha R$1.000, a sua parcela pode ser de R$300. Gente, socorro! Se você já tiver endividado com 30% da sua renda, vai sobrar só 70% para você fazer o resto tudo. Como é que você vai dar conta? Então, eu oriento as pessoas sempre a ter um endividamento pessoal de até, no máximo, 10% do valor total da sua renda. Aprenda a esperar um pouco, aprenda a plantar para colher. Aprenda que por mais que você queira alguma coisa muito, se você puder esperar, se você aprender a esperar um pouquinho, você vai conseguir comprar esse bem num valor muito mais baixo. Vai ser muito melhor para você. Então, aprenda a esperar. Aprenda que, por mais que, eu preciso trocar meu carro, que não sei o que, se você esperar pouquinho, você já vai trocar por um carro melhor. O tempo é muito importante para a nossa vida financeira, ele é nosso amigo, tá? Então, se você já está numa situação como essa, que era muito parecida com a do Fortunato chegou lá no escritório, ó, isso aqui estava lá em cima, que ele estava devendo, Jesus, não estava no gibi. Nós tínhamos pouco recurso para destinar às outras áreas. Se você está nessa situação, entenda que ou você vai ter que fazer mais dinheiro, e fazer mais dinheiro significa se esforçar mais, estudar mais, entregar mais, valer mais, e não necessariamente só trocar de emprego, tá? Significa ter mais valor para aquele lugar que você trabalha. Então, ou você vai ter que fazer mais dinheiro, ou você vai ter que reduzir os seus sonhos, reduzir os seus desejos. Acontece que muita gente não quer abrir mão de nada. Ai, Lívia, eu não posso cortar isso. Isso é clássico, tá? Ó, fulano, você vai ter que reduzir aqui, ó, nas suas despesas familiares. Vamos cortar a moça que te ajuda, vamos colocar ela só uma vez na semana. Vamos, às vezes, por um tempo só, a gente troca seu carro por um carro mais barato. A gente, de repente, tira seu filho da escola particular só por um tempo e tudo. Não, não tem jeito. Não posso fazer nada disso e tudo. Tá bom. Então, vamos renegociar suas operações de crédito. Vamos diluir as parcelas para você pagar mais barato por mês e tudo. Nem ver, não vou fazer isso não, que vai ficar mais caro no final. Tá bom, de fato fica mais caro no final, mas alivia seu fluxo de caixa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir aqui a sua academia, começa a fazer uma caminhada na rua, começa a fazer uma atividade física ao ar livre, vamos cortar aqui o gasto com a academia, vamos cortar um gasto aqui, nossa, a turma da academia não me mata, tá? Eu só estou tentando organizar as finanças dos clientes para que todo mundo tenha saúde, inclusive de te pagar. Tá? Então, vamos cortar alguma despesa que você está gastando a mais aqui, que de repente não é necessária. Vamos parar de pedir iFood
E vamos começar, então, a cozinhar na sua casa? Faz marmitinha e tudo. Deus me livre, não dou conta, não quero. Tá, beleza. Ô filho, se você não quiser mudar o que te levou para o buraco, ninguém vai conseguir te ajudar. Então, para que você consiga organizar, melhorar, ter mais dinheiro para o que importa, que são os seus sonhos, ter mais dinheiro para o que importa, que são os seus sonhos, você precisa gastar menos aqui. Se você não quer abrir mão de um conforto, de alguém fazer alguma coisa para você, enfim, por às vezes até preguiça, e eu vou puxar a sua orelha, às vezes é até preguiça, às vezes é por falta de condição mesmo, ok. Mas às vezes é por preguiça. E a maioria das vezes eu vejo que é preguiça, tá? Se você não quer se esforçar mais e abrir mão de alguma coisa em alguma dessas áreas para realizar seus sonhos, você nunca vai conseguir realizar seus sonhos. E aí eu te explico por quê. O seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho que ganha o mesmo tanto que você, consegue ter uma vida, consegue ter uma relação patrimonial melhor do que você, porque ele faz melhores escolhas. Enquanto você, muitas das vezes, está aí no iFood, comprando blusinha nova todo dia, comprando roupinha nova, no Mercado Livre todo dia, chegando encomendas de Mercado Livre, chegando coisas que você não precisa, comprando aí telefone caro, comprando coisas que você não precisa, para impressionar as pessoas que você nem gosta, para se sentir enquadrado numa sociedade que é construída para te deixar consumista, enquanto você não se conhecer, enquanto você não entender o que é importante para você, você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Aliás, você sabe quais são os seus sonhos? Porque às vezes as pessoas nem sabem o que elas querem. Elas nem sabem quais são os sonhos dela. Então, uma reflexão que eu vou te fazer. Qual é o seu sonho? O que você quer para a sua vida? O que você quer viver? Eu dei um treinamento esses dias para uma empresa que uma funcionária falou assim comigo: Lívia, eu tenho 53 anos, eu trabalho desde os 9 anos e eu não tenho uma casa, eu não tenho R$1 no bolso, eu sempre trabalhei muito, eu sempre tive 2 empregos, mas eu sempre gastei tudo. Porque eu achava que para mim, se eu tivesse uma assistência funerária e se eu tivesse plano de saúde, já estava suficiente. E hoje eu passei muito e hoje não, na verdade ela acabou de passar por um período de muito aperto porque ela sofreu um acidente, muito aperto financeiro. Então olha, ela perdeu quase 40 anos de trabalho, mais de 40 anos de trabalho. Se ela tivesse guardado R$50, R$100 por mês, ela teria tido uma experiência diferente, ela teria passado por um momento de desafio diferente, ela teria tido uma casa, possivelmente, para morar. Então, são escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida e às vezes a gente pensa assim, é só R$50, é só R$20, é só R$10. E não é. R$10 toda semana, R$10 todos os dias, ao longo de anos, quanto que é? Quanto que vira? O que você poderia fazer melhor com só R$10? Então, a nossa gestão financeira, ela parte da consciência do que é importante para mim. Quando eu sei o que é importante para mim, eu consigo fazer essa classificação. Lívia, eu não sei fazer, eu preciso de ajuda. Pode deixar, te ajudo. Só entrar em contato com a gente que eu te ajudo a organizar as suas finanças. Agora, eu preciso de um compromisso seu. Eu preciso que você queira mudar. Eu preciso que você queira fazer diferente. Porque o processo de organização financeira, principalmente pessoal, é um processo de mudança de mentalidade. E você só prospera quando você muda essa mentalidade. Eu vou deixar no nosso canal este arquivo para você. Na nossa plataforma tem aula completa sobre a nossa metodologia, nós damos acompanhamento, nós estamos juntos, porque eu sei, gente, que gestão financeira a gente não faz sozinho. Se a gente não tem acompanhamento, se a gente não tem apoio, se a gente não tem com quem contar, é
muito difícil. Então, nós temos esse acompanhamento para te ajudar, para te colocar nos trilhos, para te ajudar a prosperar de verdade. Entre em contato com a gente se você precisa de suporte, conte conosco e conte também com toda a nossa metodologia. A gente traz muito conhecimento para o Movimento Antiquebra Brasil. Todos os episódios têm conteúdo, tem material, tem conhecimento que vai mudar a sua vida financeira. Toda segunda às 7 horas da manhã, nós temos episódios novos no nosso canal. Toda quarta-feira, depois do jornal, nós estamos na TVI. Então, a gente está cheio de canal de comunicação. Participe, faça parte. E ontem, numa palestra que eu dei, uma pessoa me perguntou assim, Lívia, como que eu faço para equilibrar aquilo que eu quero viver hoje com os meus objetivos futuros? Como que eu faço para não perder a minha vida do hoje, para guardando dinheiro para o futuro, que eu nem sei se vai acontecer? E eu vi que muita gente tem essa dúvida. Será que vale a pena eu guardar mesmo dinheiro? Será que vale a pena eu investir 10% aqui da minha renda, daquilo que eu ganho, sendo que eu nem sei se o futuro vai chegar? Gente, viver é um grande risco. Todos os dias nós assumimos risco. Viver é entender que nós precisamos ter equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Eu não posso gastar tudo hoje porque eu não sei se vai ter amanhã. Porque para a maioria de nós, vai ter amanhã. Para a maioria de nós, o amanhã vai sim chegar. Então, a grande habilidade que nós precisamos desenvolver em todas as áreas da nossa vida é o equilíbrio. Por isso que eu trago aqui, investimentos na nossa metodologia, ou seja, o meu planejamento para o futuro, até porque nós não vamos aposentar, isso é uma realidade. Nós não iremos aposentar. Então, nós precisamos já nos programar, nos organizar para a nossa velhice, que se Deus quiser vai chegar. E nós precisamos também viver o hoje. Por isso que eu deixo um valor aqui para ações. E olha, eu geralmente deixo um valor para ações maior do que o valor de investimentos. Porque eu sei que se eu corto o prazer de realizar alguma coisa que é um desejo, a gente não tem fôlego, a gente não tem energia para continuar neste movimento. Nosso cérebro, não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele busca prazer o tempo todo. Nosso sistema de recompensa é muito forte. Compras ativam o sistema de recompensa. Comprar alguma coisa derrama dopamina na gente, a gente fica feliz, é prazeroso. Comprar gera prazer para o nosso cérebro, tudo que a gente compra gera prazer. Só que esse prazer vai embora tão rápido, é tão, rasteiro. Por mais que a gente adquira alguma coisa que seja grande, né? Sei lá, o meu sonho é ter um carro novo, tal carro. Por mais que você compre ele, a sensação de prazer não dura muito tempo. Se for alguma coisa menor, então, a sensação de prazer ela é muito rápida. Chegou em casa, às vezes você nem liga mais para aquilo. Então, o nosso cérebro nos faz também querer gastar mais, querer consumir mais. E aí vem essa ânsia de termos as realizações de pequenos prazeres. Quando nós entendemos quais são os nossos sonhos, a gente já educa o nosso cérebro a esperar por ter um prazer melhor. Então, aqueles prazerezinhos que às vezes a gente gasta dinheiro com coisa boba, a gente não faz isso mais. Por quê? Porque eu sei, eu tenho consciência que eu tenho algo muito maior, muito mais importante para mim me esperando. Lembra que eu falei no início do episódio? Toda escolha vai te fazer ter uma renúncia. Então, se eu vou ter uma renúncia a um prazer imediato, é porque eu escolhi algo maior daqui a pouco. E quando eu falo assim no futuro, não é algo longe. Não, às vezes é daqui 1, 2 meses, às vezes é daqui 1 ano, e o tempo está passando tão rápido que vale a pena, sim, ter sonhos, vale a pena, sim, buscar estes
sonhos. Eu vou fazer um episódio do Antiquebra só sobre sonhos. Nossa, dentro da plataforma nós temos uma aula maravilhosa que te mostra, te ensina como sonhar, como definir os seus sonhos. E é legal porque assim, eu sempre trago sonhos não só da pessoa, mas da família. O que é importante para a sua família? Compartilhe os seus sonhos com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. É importante com seus pais. É importante que a família viva esse movimento junto. Não é legal sonhar sozinho. E até porque quando a família toda sonha junto, nós temos muito mais força para abrir mão de alguma escolha para realizar o nosso sonho. Todo mundo se apoia. Então, eu sou suspeita, porque eu sou muito... eu acredito muito no poder da união de mentes, da união de pessoas, da união de objetivos. Então, quando você e sua família caminham na mesma direção, a gente tem muito mais possibilidade de realizar os nossos sonhos. E vou te falar mais, se você não conversa com seu marido, se vocês não conversam em casa ou com a sua esposa sobre dinheiro, conversem, nós precisamos falar sobre dinheiro em casa. Nós precisamos abrir a nossa vida financeira em casa. Claro, vai ter gente que vai falar assim, mas eu não concordo, porque minha vida é uma, dela é outra, enfim, eu entendo. Mas na maioria das vezes, se a gente não compartilha a nossa realidade financeira, o problema que a maioria das famílias, principalmente classe média, média alta ou baixa, o que a maioria das famílias enfrentam de problemas financeiros é muito maior. Às vezes, um quer viver num nível que não é a realidade dele. Às vezes esconde o que está acontecendo, às vezes esconde endividamento. E o problema depois é pior. Então, se a gente divide com a pessoa que a gente ama, aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida, por que eu não posso dividir também a minha informação financeira? É dessa forma que eu penso. É dessa forma que eu construo a minha família, o meu casamento. É com cumplicidade. E é dessa forma que eu te oriento também, principalmente se você é empreendedor, principalmente se você tem uma empresa que é familiar. Principalmente se você vem aí de classe média alta ou média baixa, daí para baixo. Lívia, eu sou multimilionário. A história é outra. Eu sou muito rico, muito rico. A história é outra. Mas classe média alta para baixo, nós, meros mortais, nós precisamos entender que sim, conversar sobre finanças em casa com o seu parceiro é fundamental. E vocês juntos vão conseguir classificar a renda familiar com muito mais eficiência. Eu deixo aqui o meu conhecimento, eu deixo aqui o meu apoio, eu me coloco à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem. E eu falo que vocês precisam acompanhar e nos ajudar a fazer esse movimento crescer cada vez mais, porque só assim nós teremos um país cada vez mais próspero. Um beijo e até o próximo episódio.